Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à sexta mesa redonda do primeiro ciclo de palestras online do GEPA. Temos aqui também a professora Luana Neres de Souza, helenista. A pesquisa dela sobre homoerotismo e pederastia é uma referência na área de história antiga, estudos clássicos no país. E ela traz aqui hoje a recente pesquisa dela sobre as representações da infância na cerâmica ateniense e na documentação do período clássico. Todo mundo que fez História Antiga 2 ou leu ou vai ler algum texto da Luana. Luana também é coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Goiânia, docente de História na Educação Básica. Então, assim, eu sou um fã desses dois, me inspiraram muito na carreira acadêmica. Eu quero agradecer aqui de coração, né, a presença de vocês, dizer que é um prazer ter vocês aqui, né, e agradecer pela disposição em colaborar com esse evento. Então, eu vou pedir o Mattioli para fazer as honras, aí ler a súmula do currículo da Luana. Boa noite a todos, a todas. Eu vou ler a súmula aqui da Luana, né, e já vou fazer um pedido para você, tá, Luana? Olha só, a Luana é doutora em História pela UFG, possui mestrado e graduação em História também por essa instituição. Ela é graduada em Pedagogia pelo Claretiano Centro Universitário, também. Desde 2003, desenvolve uma pesquisa sobre as relações homoeróticas masculinas em Atenas durante o período clássico, com ênfase nas discussões sobre imaginário e identidades. Já apresentou diversos trabalhos relacionados ao tema. Em 2016, publicou o livro Homoerotismo, Banquetes e Educação na Grécia Antiga. Possui também publicações de diversos capítulos de livros, artigos completos em anais de congressos e em revistas de circulação nacional. Tem experiência na área de história, com ênfase em história antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: paideia, pederastias, banquete, simpósio e cidadania em Atenas, e na área de educação, com conhecimentos em história da educação e formação de professores. Possui ainda experiência em docência desde o ensino fundamental 2 até a pós-graduação, tendo atuado nas seguintes disciplinas: História Antiga, História Medieval, História Moderna, História de Goiás, Brasil Colônia, estágio supervisionado em História, Avaliação Educacional, Metodologia de Ensino de História, História da Educação, Alfabetização e Letramento, e estágio supervisionado em Educação Infantil. UFA! E a Luana faz uma coisa maravilhosa que eu aconselho todo mundo a fazer, e eu já dou nota 10 antes de ouvir a fala dela. Ela coloca o e-mail dela disponível no currículo Lattes. Vocês não sabem como isso é importante, né? Quem é aluno aí está com seu currículo, já faça isso. Sigam o exemplo da Luana. Luana, eu vou pedir a gentileza, como você tem uma trajetória bastante bacana, tá? Que você tire aí no máximo 5 minutinhos para falar um pouco, né, da sua vivência acadêmica, desde a graduação até o momento atual. Você poderia fazer isso? Sim, eu serei bem breve, tá? Tá Muito bom, obrigada, professor Fernando Mattioli, muito obrigada, professor Tiago, pelas palavras carinhosas. É um prazer estar participando desse primeiro ciclo de palestras aqui com vocês, ao lado do professor Edson. E a minha trajetória começou em 2001, quando eu ingressei no curso de graduação em História na UFG. Mas o meu interesse pela antiguidade já é bem mais antigo. Eu me lembro, aos 6 anos de idade, quando estava começando a aprender a ler, em procurar livros com textos sobre Grécia para poder ler. E aí, em 2001, né, eu ingressei no curso de História. Na ocasião, eu já tinha interesse por esse tema do homoerotismo, por já ter lido o Banquete de Platão, e naquele momento, a professora titular de História Antiga, que é a professora Ana Teresa Marques Gonçalves, estava afastada para a conclusão do seu doutorado. Então, em 2002, quando a professora Ana Teresa regressou, nós começamos formalmente a pesquisa, na qual eu procurei, né, compreender de que maneira se davam essas relações homoeróticas masculinas em Atenas, no período clássico, a partir da análise de 3 diálogos platônicos, que eram o Banquete, Lises e Fedro.
Concluindo a graduação, ingressei no mestrado, também sob orientação da professora Ana Tereza, procurando compreender a maneira como esse homerotismo figurava nas comédias de Aristófanes, com ênfase na comédia As Nuvens. No doutorado, também, sob orientação da professora Ana Tereza, o foco da minha investigação foram os banquetes. Como que essa pederastia, esse relacionamento homerótico aconteciam no espaço do banquete, que, a princípio, parece ser um espaço de desordem, mas que a gente vê que, na verdade, é um espaço bastante ordenado, mas de uma forma diferente, né, da ordem social fora do banquete. Quando eu concluí o doutorado, eu me casei, tive o meu primeiro filho, e aí o interesse pelas crianças começou a aparecer. Foi quando eu ingressei no curso de pedagogia, e o tema da minha pesquisa na pedagogia foi exatamente essa primeira infância. Como que acontecia essa primeira formação dos meninos no período clássico em Atenas. Terminada a graduação em pedagogia, surgiu o interesse em pesquisar como que essa primeira infância aparecia nas cerâmicas gregas. Então, nesse momento, eu estou pesquisando sobre isso, sobre essa imagem da criança na cerâmica grega. E, assim, gostaria de deixar aqui publicamente meu agradecimento à professora Ana Tereza Marques Gonçalves, porque quando eu ingressei na graduação, não tinha internet como tem hoje, não tinha esse banco de dados tão disponível como tem hoje, então eu devo muito à minha formação à biblioteca pessoal da professora Ana Tereza. É verdade. A biblioteca da Ana é uma biblioteca mitológica, é quase a biblioteca de Alexandria. Sem a biblioteca dela, eu não teria chegado até o final da graduação, muito menos ao doutorado. Fora a cabeça dela, né? Porque ali dentro deve ter uns 1000 livros. Sem dúvida. Luana, vamos aprofundar agora. Se vocês me permitem acrescentar, fora a generosidade da professora Ana, porque a gente chegava na sala dela e falava: Ana, eu vi um livro tal que pode ser útil para a minha pesquisa. Na outra reunião que a gente tinha, o livro estava em cima da mesa para emprestar para a gente. É verdade. Muitas vezes a gente comentava, ela já chegava com o livro para a gente. E livro ficava caro, né? 2, 3 anos conosco. Enquanto a pesquisa estava acontecendo, o livro ficava com a gente. Publicação em inglês, publicação em francês, livro caro, é verdade. Bom, legal. Luana, vamos aprofundar então com o seu objeto. Vamos. O seu título vai ser Ser Criança na Grécia Antiga, um estudo sobre os meninos atenienses do período clássico. A palavra é tua. Obrigada. A proposta dessa conferência é analisar alguns aspectos próprios da vida dos meninos atenienses, a fim de relacionar os cuidados dedicados a estes, em suas mais variadas fases de desenvolvimento, ao exercício da vida pública do futuro cidadão. Para isso, nossa fala será dividida em 2 partes. Primeiro, um breve apanhado historiográfico sobre o estudo da criança e da infância na antiguidade. Segundo, análise de cenas cotidianas impressas em cerâmicas áticas do período clássico, em diálogo com textos de Platão e de Aristóteles. Sabemos que, por muito tempo, temas relacionados à criança e à infância obtiveram pouco destaque na historiografia tradicional. Inicialmente, é fundamental deixarmos claro que criança e infância são conceitos distintos e variam segundo o tempo e o local em que estão inseridos. Criança está ligado ao biológico, a determinada fase de desenvolvimento em que o ser humano se encontra, enquanto infância é um conceito abstrato e diz respeito ao modo como as sociedades compreendem e se relacionam com as crianças. Um ponto muito importante a se esclarecer é que não há no grego antigo um termo específico para a infância. E ao buscarmos a etimologia dessa palavra, constatamos que a mesma advém do latim infantia, que significa a incapacidade de se expressar por meio da fala. Compreendemos que no contexto em que esse termo foi elaborado, a incapacidade de falar estivesse mais relacionada à habilidade e oportunidade da pessoa poder se valer da arte da oratória em seus primeiros anos de vida,
como era muito valorizado pelas sociedades extremamente oralizadas, como eram a grega e a romana, que ao simples fato de se comunicar. Desde meados do século XX, aumentou-se consideravelmente o número de trabalhos dedicados ao estudo da infância, sobretudo acerca da concepção que se possuía sobre a infância no Mediterrâneo Antigo. Uma importante referência nos estudos sobre a infância, de uma maneira geral, é o livro História Social da Criança e da Família, do medievalista Felipe Arrier. Nele, o autor defende que o sentimento de infância corresponde à consciência da particularidade infantil que distingue, essencialmente, a criança do adulto. Tal consciência só despontaria a partir do Renascimento, não havendo essa ideia em períodos anteriores, o que não significa que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. Para Arrier, quando o sentimento de infância surge, a partir do século XVI e XVII, se constituiu inicialmente no que o autor chama de paparicação, no qual os pequenos se convertiam em fonte de distração e relaxamento para as mulheres encarregadas de cuidá-los, em razão de sua ingenuidade, graça e gentileza. Posteriormente, este sentimento se converteu em um interesse psicológico e uma preocupação moral realizados por educadores do século XVII, que não viam a criança como divertida e agradável, mas como um ser que necessitava ser educado racionalmente, seja no campo ou na cidade. Entretanto, é importante ressaltar que as análises de Arrier não abrangem nem o período e nem a localidade compreendidos nessa pesquisa, que é a cidade de Atenas, nos séculos V e IV a.C., e que as mesmas sofreram inúmeras críticas, como as de Colin Haywood, que argumenta que a ideia de sentimento de infância na obra de Arrier é ambígua, podendo significar tanto uma consciência de infância quanto um sentimento em relação a ela. O autor defende, portanto, ser mais adequado compreender a existência de diversas concepções sobre a infância elaboradas nos mais variados contextos e temporalidades. Quando nos questionamos como era ser criança em Atenas no período clássico, nos deparamos com um problema comum dos historiadores da infância, que é o de não haver fontes escritas suficientes para a realização dos estudos, uma vez que as próprias crianças não deixam muitos registros. Os testemunhos escritos que possuímos sobre as crianças atenienses foram produzidos por homens adultos, pertencentes às camadas mais abastadas da sociedade, escrevendo quase que exclusivamente sobre crianças do sexo masculino, ficando claro o caráter restritivo da natureza dessas fontes. Nessa palestra, trataremos de crianças do sexo masculino, oriundas de famílias atenienses abastadas e que foram admitidas no seio familiar por seu pai, o Quírios, entre o 5º e o 10º dia após o nascimento. Ou seja, estão excluídas de nossa análise as meninas, as crianças rejeitadas, as estrangeiras e os filhos dos escravizados. No estudo sobre as crianças atenienses, a arqueologia desenvolve um papel proeminente, uma vez que nos chegaram diversas cerâmicas com cenas do cotidiano infantil e até mesmo exemplares de brinquedos utilizados por elas. Então, nós temos aqui exemplares de bonecas em terracota do século IV a.C., atualmente pertencente ao Museu Arqueológico de Atenas. Nessa palestra, nossas análises vão se concentrar mais na cerâmica, mas eu trouxe esses exemplares de brinquedos para que os alunos pudessem conhecer, né, a existência desses brinquedos durante o período clássico. Então, a gente observa que são bonecas articuladas, o que indica que, de fato, pertenciam a meninas de camadas mais abastadas. Temos aqui um cavalo de brinquedo do século V também, antes de Cristo, atualmente no Museu Arqueológico de Atenas. Esses carrinhos aparecem nas imagens, não especificamente nas que nós vamos tratar hoje, mas aparecem em cerâmicas e fazem referência a que nós vamos falar um pouquinho mais à frente.
Temos aqui um exemplar de uma mamadeira de figuras negras, encontrada na Ática, aproximadamente em 450 a 425 a.C. Foi produzida nesse período. O autor dessa cerâmica é desconhecido e, atualmente, ela está no Museu Arqueológico de Madrid. E nós temos aqui um vaso, né, uma cadeira de uso exclusivo infantil, conhecida como sela cacatória, né, feita em cerâmica e foi pintada no estilo de figuras negras, aproximadamente em 575, 560 a.C. Foi atribuído, né, ao pintor Górgon e atualmente está no Museu Ágora de Atenas. A gente consegue observar aqui que ela foi, né, restaurada. Algumas partes dela foram restauradas. Aqui nós temos uma demonstração de como essa cadeira era utilizada pelas crianças. E nessa palestra eu vou trazer para vocês, né, um vaso, uma quílix, que tem uma pintura onde aparece uma cadeira dessa, na qual figura uma criança sentada também. Essa cadeira, essa demonstração foi proposta por Elizabeth Callao-Camp, né, e pode ser encontrada nessa referência. Depois eu vou deixar para quem quiser pesquisar mais a fundo esse assunto. Sobre a possível ideia de infância entre os atenienses antigos, o trabalho de Mark Golden foi pioneiro ao explorar como era a vida das crianças em Atenas no período clássico e helenístico. Analisando fontes escritas e arqueológicas, Golden discute a maneira como os atenienses antigos compreendiam as especificidades das crianças e descreve vários aspectos do cotidiano infantil. Ao apreciar os textos antigos, Golden mapeia diversos termos gregos empregados para delimitar as fases de desenvolvimento humano masculino. E aqui, nesse slide, eu trouxe para vocês alguns desses termos que mais aparecem na documentação. O primeiro é o brefos. Então, eu trouxe tanto nas letras gregas quanto nos caracteres na transcrição. Brefos significa recém-nascido. Paidion significa bebê e lactente. E é importante a gente colocar que a documentação não traz, assim, muito rígida a idade na qual esses termos figuram. Então, são aproximações, né? Esse recém-nascido seria nos primeiros dias de vida da criança. Paidion é enquanto ele está mamando. Paidarion seria a criança que pode andar e falar, aproximadamente de 2 a 6 anos. Paidiscos é um termo que significa garoto jovem. Pais é o termo que mais aparece na documentação, significa criança passível de ser educada, aproximadamente entre 7 e 13 anos. É nessa faixa etária que a criança vai receber, né, o ideal por excelência de educação em Atenas, que é a paideia, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente também. Outro termo é o meirakion, que seria o jovem entre 14 e 20 anos, faixa etária na qual aconteciam aqueles encontros entre Erastes e Herômenos, né, do homerotismo ateniense, que foi o meu objeto de pesquisa na graduação, no mestrado e no doutorado. Temos também a palavra neaniscos e neânias, que significa rapaz, homem e jovem. Então, todos esses termos foram mapeados por Golden para designar esse desenvolvimento masculino. Das palavras apresentadas, destacamos que pais se constitui em um vocabulário abrangente, destinado a classificar os garotos antes de sua admissão na vida pública e também as meninas antes de se casarem, bem como para se referir a escravos. Ao se analisar a documentação referente ao conceito de pais durante o período clássico, é preciso ter muita cautela e se considerar todo o contexto de sua elaboração para não cometer a inadvertência de se confundir a figura de um menino com a de um escravo. Realizado esse breve apanhado historiográfico sobre o conceito de infância e os termos que determinavam as fases da vida do menino durante o período clássico, faz-se necessária uma análise mais aprofundada do modo pelo qual a criança era concebida pela sociedade ateniense.
Nesse sentido, a arte grega se converte em uma rica fonte de informações sobre a infância na Grécia Antiga, de um modo geral, e em Atenas, de uma maneira específica. As imagens impressas nas cerâmicas apresentam cenas de vários aspectos do dia a dia dos meninos. Alguns também são citados nas fontes escritas, outras não, ampliando tanto o nosso conhecimento sobre os primeiros anos dos meninos, quanto em relação à vida cotidiana na cidade de Atenas. O apogeu das representações de crianças desenrola-se durante o período clássico, séculos V e IV a.C., quando ocorre uma maior variação nas cenas retratadas. Segundo John Oakley, o aumento do interesse em representar essa fase da vida, especialmente na segunda metade do V século, parece ser uma reação à perda de parte da população, seja pela peste ou pela Guerra do Peloponeso. Cenas cotidianas da casa, o oikos, retratando as crianças, em sua maioria de forma positiva, são encontradas em diversos vasos de figuras vermelhas, principalmente naquelas manuseadas por mulheres. Não há cenas de choros e nem de birras. Também foram descobertos diversos utensílios cerâmicos que eram utilizados especialmente pelas crianças, como shows, que são pequenos vasos arredondados e pintados com cenas envolvendo crianças pequenas. Nesse próximo slide, nós temos aqui, né, um exemplo de como seria essa shoes, né, que era um vaso de aproximadamente 3 centímetros. Esse daqui da imagem foi produzido em aproximadamente 430 a 420, né, antes de Cristo. Atualmente está disponível no Museu de Madrid e traz uma cena infantil, né? Nós percebemos que tem uma criança pequena sendo retratada nessa imagem. Essas shoes eram utilizadas durante as antestérias, né, que eu falei para vocês, que eram uma festa dionisíaca celebrada no mês de antestério, né, que seria equivalente aos meses de fevereiro e março do calendário gregoriano, né, do nosso calendário. Os meninos utilizavam essas shoes, os meninos com mais de 3 anos, para poder provar do vinho novo. E aí é preciso destacar que esse vinho consumido em Atenas no período clássico era sempre diluído em água para se evitar o estado ébrio. Então, essa festa marcava uma parte importante no desenvolvimento dessa criança, que é quando, a partir de provar esse vinho, ele passa a figurar no cenário masculino da cidade, já que essa ingestão do vinho, participação dos simpósios, era uma atividade exclusivamente masculina. Muitas cerâmicas eram assinadas pelo oleiro, pelo pintor ou pelos dois, que poderiam se tratar de cidadãos, metecos ou escravos. Entretanto, ainda que os artesãos tivessem origem em um seio social diversificado, não podemos nos esquecer de que muitos vasos eram encomendados e que, por esse motivo, buscavam atender à visão de mundo daqueles aos quais se destinavam. Conforme esclarece Raganush Sarian, encontramos inscrições em alguns exemplares com o adjetivo kalos, acompanhado do nome do destinatário do vaso, sempre, segundo a autora, nomes gregos de atenienses cidadãos com seus plenos direitos políticos. A palavra kalos significa belo, e ela podia estar relacionada tanto à beleza estética quanto à conduta do cidadão. Em outras palavras, ainda que o vaso fosse produzido por um meteco ou por um escravo, a ideia nele representada estava de acordo com a perspectiva dominante da aristocracia. Leslie Belmont aponta alguns critérios metodológicos que auxiliam a identificação de uma criança nas pinturas das cerâmicas. A primeira é que, frequentemente, estas são representadas menores que os adultos, mesmo que na iconografia ática nem toda figura pequena se trate de uma criança. Escravos geralmente são representados em estatura menor que os cidadãos, e os seres mitológicos em tamanho maior que os mortais. Outros elementos que nos auxiliam nessa identificação são a ausência de barba e de pelos pubianos, no caso dos meninos, a ausência de vestidos, nos casos das meninas, objetos em cena ligados às crianças, como brinquedos e utensílios típicos de uso infantil, e a disposição e justa posição das figuras, pois muitas vezes o bebê é representado nos braços de um adulto.
É comum em trabalhos sobre a história da infância a ideia de que, para os gregos antigos, de modo geral, a criança fosse concebida enquanto um adulto em miniatura. A historiadora portuguesa Luísa de Nazaré Ferreira infere que a prevalência no imaginário dessa concepção pode ter se originado na primeira convenção artística presente nos vasos gregos, que durante o período arcaico buscava representar as crianças com as formas de um adulto em escala menor. Entretanto, é preciso esclarecer que, a partir do período clássico, os pintores buscaram registrar nos vasos características físicas específicas dos bebês e das crianças, bem como atividades e adereços típicos dessa faixa etária. Nesse próximo slide, eu trouxe como exemplo para vocês uma ânfora de figuras negras, produzida aproximadamente em 560, 540, e que está atualmente no Museu Universitário Martin von Wagner, na Alemanha. Aqui nós observamos que a criança possui a aparência de um adulto, o seu corpo é musculoso, mas ele está representado num tamanho menor que os adultos, né? Observamos nessa ânfora uma cena de despedida de guerreiros, em que a criança de rosto masculino e corpo com músculos aparentes ocupa o centro da imagem, demonstrando a preocupação da convenção artística do período arcaico utilizada pelo pintor. Defendemos que a concepção tradicional da criança, compreendida enquanto um adulto em miniatura, se deve também a um equívoco interpretativo de um trecho da Política de Aristóteles, no qual o filósofo afirma que a criança é um ser incompleto, conforme vemos a seguir. Então, eu trouxe aqui a imagem está em destaque, né? E eu vou colocar para vocês agora um trecho do Aristóteles que provocou esse equívoco interpretativo. A criança ainda não é completamente desenvolvida e, portanto, suas qualidades, obviamente, não podem ser consideradas apenas em relação a ela mesma, e sim ao homem inteiramente desenvolvido, ou seja, à pessoa que tem autoridade sobre ela. Então, eu destaquei aqui em azul, não é completamente desenvolvida, e o termo em grego, ateles. A palavra ateles, então, tem o significado de incompleto, de imperfeito, diferentemente da palavra micros, que é pequeno, de baixa qualidade, pouco importante. Após a análise da passagem acima, é possível constatar que o termo utilizado por Aristóteles foi ateles, incompleto, e não micros, pequeno, miniatura, o que, em grande parte, elucida a maneira pela qual o filósofo compreendia as particularidades dessa faixa etária. A palavra ateles evidencia a importância atribuída pelo filósofo à educação no processo de desenvolvimento do menino, no intuito de que esse possa, na idade adulta, gozar plenamente de sua racionalidade e, consequentemente, do seu papel social. Feitas essas considerações, analisaremos a seguir 4 cenas de crianças registradas em cerâmicas áticas de figuras vermelhas, que teve o auge da sua produção entre os séculos 6 e 4 a.C. 3 vasos retratam crianças muito pequenas, enquanto um foi registrado com imagem de crianças maiores. O primeiro exemplar que nos auxilia na análise de cenas com temática infantil é a Pelique de figuras vermelhas, atualmente pertencente ao Museu Britânico de Londres. Essa Pelique foi produzida aproximadamente em 440, 420 a.C. Nela, é retratada a cena de um bebê aprendendo a andar, né? A gente observa que ele está engatinhando, trajando uma coroa de flores na cabeça. Do lado direito, aqui, há a presença de uma mulher de cabelos presos e de braços estendidos em direção à criança. No lado esquerdo, há um homem barbudo portando um cajado, elemento que indica provavelmente que se trata de um cidadão. O cajado geralmente é utilizado para indicar autoridade e ou cidadania. Homem e mulher olham fixamente para a criança,
que está representada no centro da imagem. Segundo o teor da cena, é provável que os adultos sejam pais do menino. A partir da análise da imagem, é possível inferir que os adultos demonstram interesse na atividade da criança, pois o pai observa atentamente a ação e a mãe encoraja a criança erguendo os braços. O bebê responde ao estímulo da mulher, erguendo o seu tronco e olhando fixamente nos olhos dela. Em consonância com o teor dessa cena, o filósofo Platão esclarece, no livro 2º da República, que o aprendizado ofertado aos pequenos no início da vida é de suma importância, pois é quando se forma o tipo que se espera em cada pessoa. Platão afirma ainda, no livro 4º, que, se bem educados, esses bebês se converterão em homens medidos e com discernimento, ou seja, cidadãos por excelência. Outra cena de grande contribuição nessa análise é a impressa na Hydra F2395 do Museu de Antiguidades de Berlim, cujo tema é de uma mulher amamentando um bebê. Antes da gente passar para a segunda figura, eu coloquei aqui em destaque, né, o primeiro vaso que nós analisamos. Agora sim, Hydra de figuras vermelhas, aproximadamente 450, 400 a.C. O autor é desconhecido e atualmente pertence ao Museu de Antiguidades de Berlim. Assim como a película analisada anteriormente, existe um homem barbudo portando um cajado que olha fixamente para a criança. Aqui do lado esquerdo, temos aqui o cajado. Do lado direito, há a presença de uma mulher em pé, cujo corpo está voltado para a região central da imagem. Ainda do lado direito, consta outra mulher uma mulher sentada, com os cabelos presos e adornados, amamentando um lactante. Stanton Jr. afirma que tal cena se trata do oikos do personagem trágico Anfiaral, no qual sua esposa, Erífile, aleita Alquímeon, filho do casal. Aqui, a cena em destaque. A identificação dos personagens é possível graças a inscrições gravadas no alto da cena, próximo às figuras humanas. É possível concluir que, mesmo que represente personagens de um mito trágico, no qual há um caso de matricídio, a Hydra carrega em si a cena de uma mãe que cuida amorosamente de seu filho, afagando seus cabelos com carinho, ao mesmo tempo em que o amamenta, enquanto todos ao redor admiram o ato com ternura. É uma cena muito bonita, nós conseguimos perceber aqui o seio da mãe amamentando a criança, e como eu descrevi anteriormente, ela afaga os cabelos da mesma enquanto a amamenta. Assim como na cena de cuidado durante a amamentação presente nesse vaso, no livro 7 das Leis, Platão afirma que os cuidados com os bebês e crianças jovens, tais como o zelo que as amas de leite deveriam ter com os lactentes, podem e devem ser incorporados por todo o conjunto de leis, garantindo coesão ao Estado. Além disso, Platão orienta que haja oferta de jogos e brincadeiras para as crianças entre 3 e 6 anos, jogos estes que muitas vezes eram criados pelas próprias crianças quando em grupo. Havia também a prática de castigos corporais, quando as mesmas não obedecessem seu tutor ou qualquer outro adulto que estivessem com elas. Entretanto, o filósofo adverte que tais punições não fossem degradantes para a criança. Assim como Platão, Aristóteles afirma que após o nascimento dos filhos, sua criação necessita ser orientada no sentido de se manter o vigor físico, cuidando de sua dieta e das atividades que esses executam até os 5 anos de idade. Para o filósofo, as crianças devem ser levadas a movimentar-se bastante através de jogos próprios para pessoas livres, a fim de se evitar a indolência corporal. Parte das orientações defendidas pelos filósofos também pode ser observada na terceira imagem analisada, presente no interior de uma quílix de figuras vermelhas de aproximadamente 460, atribuída a Sotades, atualmente no Museu Reais de Bruxelas. Essa daqui. Nela, há a presença de uma criança sentada
em um vaso de uso exclusivo infantil, semelhante à cadeira de figuras negras pertencente ao Museu Arqueológico da Ágora Ateniense, conhecida como cela cacatória, que eu mostrei no início dessa exposição. Do lado esquerdo, podemos observar uma mulher de cabelos presos, sentada com os braços estendidos em direção à criança, com as palmas das mãos viradas para cima. A criança também oferece os braços à mulher, chutando as pernas animadamente. Além do reforço da importância em se estimular fisicamente as crianças, a cena apresenta objetos de uso exclusivo das crianças, como a cela cacatória. Quando aquele exemplar que eu mostrei anteriormente foi encontrado, o que auxiliou a identificação do seu uso foram essas representações já presentes em outros vasos. É importante também a gente destacar, nessas 3 imagens que nós observamos, que o ensino ofertado a essas crianças ocorre no seio familiar, em sua casa, e geralmente é oferecido pelas mulheres. A partir dos 7 anos, aproximadamente, já em um ambiente externo ao da sua casa, o menino ateniense passava a receber lições de ginástica, aprendia a ler, a escrever e a contar. Além disso, era instruído lições de canto, de dança e de execução de instrumentos musicais. Finalizando o programa educacional básico da criança, lições de poesia, mais especificamente a poesia lírica, faziam parte de sua formação por possuir primordial importância na cultura grega. Todo esse conteúdo compunha o ideal grego de educação denominado paideia, que possuía elementos cujo objetivo era tanto a formação intelectual quanto artística e militar do futuro cidadão. O propósito deste conhecimento era a constituição do kalokagatos, modelo de homem virtuoso, tanto moral quanto esteticamente, capaz de defender sua polis no decurso das guerras e deliberar na Assembleia durante as sessões públicas. A temática educacional figura na última cerâmica analisada nesse estudo, que é a Kílix 2285, também conhecida como Kílix Escola. Que nós temos uma imagem exterior dessa Kílix Escola, que foi assinada por Doures, né, pintada através das técnicas de figuras vermelhas, aproximadamente entre 490 e 480 a.C. Voltando um pouquinho. Seu lado externo é adornado com a cena que se passa em um didascaleion, ou seja, uma escola, na qual figuram simetricamente em cada uma das 2 faces 2 pares de professores e alunos e um adulto sentado à direita, portando um cajado, indicação que se trata de um pedagogo. Vou avançar aqui um pouquinho, depois eu retorno. Então, aqui nós temos, né, a parte inferior desse lado externo da Kílix. Como eu falei para vocês, nas análises costumamos dividir esse cálice em 2 partes. Uma chamamos de face A e a outra chamamos de face B para análise. Aqui nós temos a imagem de 2 meninos que estão recebendo, nessa primeira parte aqui, lições de música, lições de escrita, e aqui do lado direito nós temos a figura de um escravo, que era o pedagogo, e nós sabemos que se trata do pedagogo pela presença do cajado, que significa autoridade. Esse cajado, como eu disse anteriormente, pode indicar cidadania, mas nesse caso, como esse pedagogo acompanhava a criança até a escola, ela não ia sozinha, esse cajado simboliza a autoridade, né? A autoridade desse escravo sobre a criança nesse momento. Na face A da Kílix, observamos um adulto segurando o pergaminho aberto. Aqui. Estão penduradas nas paredes 2 liras, 2 kílix e um tipo de cesta que, segundo Claude Calame, era utilizado em colheitas de frutas. Aqui nós temos a cesta. Mas que, nesse caso, poderia servir para armazenar rolos de papiro. Ao redor da imagem, aqui no alto, observamos a inscrição Hipodamos Kalos, que significa o belo Hipodamos. Então, esse cálice, essa kílix, foi feita por encomenda para a cidade presente para esse Hipodamos,
Então, a gente observa o nome dele e a inscrição Kalos, que significa belo. De acordo com Vésperes Vembro, a inscrição de nomes próprios em objetos possibilitava a leitura sonora do nome grafado e, consequentemente, a possibilidade da imortalização do evocado, ou seja, sua glória, sua Cleus. Na face B, há a representação de dois pares professor-aluno, sendo tanto um auletes, né, o professor de aulos, que é esse instrumento de sopro de duas cânulas, quanto o gramatites, que é o professor de gramática. Notamos que eles estão imberbes, indicação de que ainda se tratava de homens muito jovens. Identificamos também a presença de um adulto barbado, sentado à direita e portando um cajado, observando bem de perto o menino em sua aula. Alain Buff observa que as representações do quitaristes, né, o professor de quítara, de cítara, do gramatites, do paidagogos na face A da Quílix, não se diferem acentuadamente e que essa figuração utilizada dos adultos confirma que o ensino de letras, de música, constituem um pilar da educação ateniense, todavia sem significar a presença simultânea deles na mesma aula. Resumindo, ainda que exista nessa representação todas essas aulas, não significa que elas ocorressem simultaneamente. Após a análise, é possível constatar nas 4 cerâmicas apreciadas nesse trabalho que a temática infantil configura-se no objeto principal da pintura. Tanto na Pelique quanto na Hidra, o menino ocupa o centro da imagem e recebe dos adultos total atenção sobre os seus atos. Na Quílix de Sotades, ainda que divida o espaço da gravura com a mulher adulta, a criança retratada é o cerne da ação, haja vista receber total atenção da mulher que o estimula a se movimentar. E na Quílix de Dores, as crianças se convertem nos protagonistas da cena educacional. As imagens aqui analisadas elucidam que os meninos deveriam receber diversos cuidados por parte dos adultos, que objetivavam garantir a sua sobrevivência e seu desenvolvimento. Entretanto, as mesmas imagens ampliam e, por vezes, desconstroem as informações expressas nos textos filosóficos de que o ateniense do período clássico desprezasse o limiar da vida humana, uma vez que ilustram cenas de carinho pelas crianças muito pequenas e de interesse em suas ações. Sutton Jr. atesta que os objetos eram utilizados e vistos por mulheres como um modo de encorajá-las a exercer sua função na casa. Compreendemos que as cenas representadas nesses vasos possuem estreita relação com o imaginário social da época acerca da importância ocupada pelas crianças na sociedade. Haja vista as esposas dos cidadãos não participarem da educação formal realizada pela paideia, tendo muitas vezes as cenas contidas na cerâmica como informação e reforço dos ideais sociais. Finalizando o balanço que podemos realizar a partir das imagens apreciadas nesse trabalho é que, embora não houvesse no vocábulo grego antigo um termo único que definisse a faixa etária que hoje compreendemos por infância, existiam múltiplas denominações sobre as fases do desenvolvimento humano e orientações relativas aos cuidados que deveriam ser destinados aos bebês e às crianças pequenas, uma vez que os mesmos se tornariam no futuro cidadãos da polis. A apreciação das cenas infantis gravadas nas cerâmicas áticas nos oferece uma nova leitura sobre o modo como os atenienses se relacionavam com as crianças e cuidavam delas, o que nos possibilita afirmar que a sociedade tinha consciência da peculiaridade desse estágio e que a criança, para os atenienses desse período, não era compreendida quanto um ser adulto em miniatura, mas como um ser incompleto ainda em formação. Muito obrigada. Ô Luana, a gente vai começar com as perguntas para você, tá? Mas como a gente já está com a hora um pouco avançada, eu vou pedir para você, gentilmente, não se estender tanto, tá? Tá bom. Então, eu vou fazer uma pergunta dupla aqui do Manuel Santos e da Maíra. A educação das meninas era estritamente em casa e tardia? Por que será que não tem representação de meninas, crianças nas pinturas?
Então, primeiro a gente tem que deixar claro que existe uma quantidade muito grande de tipos de meninas, né? Assim como hoje em dia tem as meninas das camadas abastadas, as meninas das camadas mais humildes, naquela época era da mesma forma. Então, nós temos, sim, representações de meninas e de várias camadas sociais. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é que há num vaso, agora eu não me recordo o pintor, tá? Porque o corpus vasorum antiquorum é muito extenso, né? Mas existe, por exemplo, representação de meninas que pertenciam às camadas dos escravos e de estrangeiras, recebendo lições para que futuramente elas pudessem exercer a função de pornai, que eram as prostitutas. Então, existem esse tipo de representação, e tem também a representação das meninas que eram filhas das famílias atenienses, né? Mas, como eu coloquei no início da minha fala, hoje nós analisaríamos especialmente as representações dos meninos e dessas camadas mais abastadas. Uma sugestão que eu dou para quem se interessar pelo assunto é consultar esses bancos de dados disponíveis na internet, que hoje, felizmente, a gente tem acesso aos arquivos dos museus, ao próprio Corpus Vasorum Antiquorum, que é grátis, você pode pesquisar, joga os termos lá em inglês, né, e pesquisa por meninas, por prostitutas, meninos, pelos mais variados temas para ter acesso a essas imagens. Certo, eu vou passar para a próxima aqui, a pergunta da Ana Bandeira. Existe uma mudança de interpretação das imagens dependendo do tipo e finalidade dos vasos? Então, toda interpretação é subjetiva. Então, o mesmo vaso pode ser interpretado de maneiras distintas a partir da leitura do autor, de quem está analisando, né? Então, uma sugestão que eu dou também é para se iniciar os estudos a respeito dessa análise de imagens, eu vou até pegar aqui, que é uma coletânea produzida por professores brasileiros, professor Alexandre Carneiro Cerqueira Lima, da UF, a partir de um evento que teve em 2011 lá na UF, História e Múltiplas Leituras, na qual vários autores, inclusive franceses de grande renome, trazem questões metodológicas e de análise de vasos. Então, para o aluno que está querendo iniciar nesse estudo, não precisa necessariamente, se tiver dificuldade em língua estrangeira, de ler autores estrangeiros. Esse livro aqui é bem acessível, né? Então, só para reforçar, toda interpretação é subjetiva, né? Tá certo. Olha só, a pergunta do Eduardo França. Existe diferenças claras na educação do contexto clássico ateniense e o período helenístico que pudesse ocorrer essas divergências do olhar para a criança? Com certeza. O próprio conteúdo que era ensinado no período clássico, ele é diferente do que é ensinado no período helenístico. As minhas análises se concentram no período clássico, né? Eu não tenho um conhecimento aprofundado do período helenístico, mas com certeza muda, até porque no período helenístico não há mais aquele apogeu das cidades-estado gregas, e no caso específico de Atenas, a paideia já não vai mais atender ao propósito, que era a formação do cidadão por excelência, que era aquele que deliberava na Assembleia e defendia a cidade na guerra. Né? Certo. Olha só, eu tenho duas questões da Érica aqui. A primeira, há algum sentido divergente da concepção aristotélica de infância e criança? Em Aristóteles? Justamente. Eu estou reproduzindo aqui o que a Érica falou, qualquer coisa você briga com ela. Tá bom. Então, eu vou responder a partir do que eu entendi, qualquer coisa eu converso com ela depois. Não existe um termo grego para a palavra infância, né? Como eu coloquei no início da minha fala, criança é um termo ligado ao biológico, né? Esse desenvolvimento do ser humano, e infância é a forma como a sociedade se relaciona com essas crianças. Então, a forma como Aristóteles concebe essa criança, portanto, a forma de pensar a infância,
a priori, é uma visão um pouco negativa quando comparada àquela que figura nos vasos gregos, né? Então, tanto Aristóteles quanto Platão, quando a gente lê, a princípio, dá a impressão de que eles veem a criança como, assim, um ser praticamente selvagem. Tem trechos de Platão que fala isso, que a criança é o mais selvagem dos animais, né? Então, quando a gente compara essa visão da filosofia aristotélica, da filosofia platônica, com essa que a gente encontra nos vasos, a gente percebe uma divergência. No vaso, como está muito mais próximo do cotidiano, a gente observa esse cuidado, observa o olhar carinhoso das pessoas retratadas em cena, como eu coloquei naquele vaso da amamentação e nos demais. Já quando a gente consulta a política, por exemplo, a preocupação é muito mais na educação para se moldar essa criança de acordo com os interesses da sociedade, para que ele venha se tornar, essa criança venha se tornar um cidadão por excelência. E por muitas vezes não é uma visão muito positiva. Mas se eu não entendi, depois a Érica, me desculpe, a gente conversa em off. Certo, mas ela não te abandonou ainda não, ela tem mais uma aqui, né? Olha só, A Érica está inspirada. há alguma razão pela insistente promoção de cenas escolares e de crianças nas cerâmicas? Essa pergunta é legal. Então, no período clássico é quando há esse apogeu nessas representações. E coincide com o período em que há uma taxa de mortalidade muito grande de crianças em razão da Guerra do Peloponeso e da peste, né, que assolava ali a Élide nesse momento. Então, se representar as crianças e representar esse processo educacional é uma forma de perpetuar esses ideais. E tem uma questão também muito importante, que vários desses vasos com temáticas infantis foram encontrados em túmulos de crianças, com menos de 3 anos de idade. Uhum. Olha só, ela faz um complemento aqui, né? Há outras concepções na época clássica distinta dessa tradição aristotélica? Isso, parece que você acertou aí, né, o que ela queria saber. Não há outra política? Por favor, você pode repetir a pergunta? Porque eu estava lendo aqui. Eu vou começar do início. Então, a base de toda a interpretação foi a partir da concepção aristotélica. Há outras concepções na época clássica distintas dessa tradição. Não há outra política? Deixa eu pensar aqui como que eu vou responder. Atualmente, se tem como princípio, né, interpretativo essa visão aristotélica, que foi inclusive aquele trecho que eu selecionei, que aparece nessa essa ideia da criança em miniatura, que veicula em muitos textos de educação, e eu tive contato com esses textos quando fiz a pedagogia, né, tem muitos pedagogos que reproduzem essa ideia de que a criança naquela época era vista como uma adulta miniatura. Ela é baseada em Aristóteles, né? Eu não conheci outro texto do nosso período que estivesse defendendo essa ideia a partir de outros autores. Agora, quando a gente pega, por exemplo, Platão, a visão de Platão e de Aristóteles é muito parecida, né? Essa visão, como eu falei, um pouco negativa a respeito da criança. Eu até brinco, quando eu exponho esse tema em algumas outras palestras, que Platão, quando escreve Leis, ele estava com aproximadamente 60 anos. Então, imagina um Platão já idoso, meio mal-humorado, não estando muito afim de ouvir choro, birra de criança, e aí ele começa a escrever que as crianças, elas choram, elas se expressam através de birras, que precisa se domar o espírito dessa criança. Então, eu vejo nesse sentido. Agora, a interpretação do contemporâneo, e no Brasil especificamente, se baseia muito na política de Aristóteles. Legal. Ô, Luana, semana que vem ela vai estar aqui no teu lugar, então você desconta nela, tá? Foi um prazer, eu agradeço as perguntas da professora Érica e de todos que me fizeram perguntas. Sempre leva a gente a refletir e a crescer na pesquisa, né? Porque a partir dessas perguntas a nossa curiosidade vai sendo aguçada e a gente vai desenvolvendo mais a pesquisa. Muito obrigada. Eu queria só agradecer, foi um prazer imensurável estar com vocês essa noite, agradecer o convite, a oportunidade e as perguntas que foram feitas.
Tiago, eu quero agradecer, Martioli, vocês pelo convite, agradecer a Luana por dividir a mesa. Para mim é muito complicado. Vocês me colocam, eu sou extremamente desorganizado, vocês me colocam do lado da Luana, que é extremamente organizada, tudo dela é muito bem feito, me deixa completamente desconcertado, mas é um prazer muito grande dividir a mesa com a Luana, que é minha amiga de graduação, né? Ela era de uma turma mais acima da minha, então para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu espero receber vocês também aqui em Uruaçu, que a gente possa dialogar e que esse período seja também de ensinamentos, mas que a universidade construa laços e possa nos aproximar também, assim, além do sofrimento que a pandemia está trazendo, que ela possa criar laços fortes entre as instituições. Claro. E espero que as estaduais possam se aproximar, né? Então, eu espero que a gente possa pensar num projeto entre a Estadual de Goiás, claro. A Estadual de... Vamos trabalhar juntos. Sim. Então, vou encerrar. Obrigado e boa noite a todos e a todas.